Muito bom dia, Santa Catarina, e primeiramente, fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! Viva o Novo! E viva a Direita Unida! Estamos aqui em Santa Catarina nesse dia mostrando como é possível caminharmos juntos, às vezes com projetos diferentes, às vezes com projetos únicos, mas sempre com o mesmo objetivo, aquele que Santa Catarina sabe cumprir tão bem: não deixar o PT chegar no poder. Eu falo aqui como gaúcho porque, como disse o governador Jorginho, muito bem, nós temos assim admiração pelo Estado por uma série de motivos. Agora, talvez o maior deles seja o de que Santa Catarina nunca teve o PT no governo. Parabéns para vocês. Nós tivemos essa praga 2 vezes lá no Rio Grande do Sul. Olívio Dutra e Tarso Genro. Um mandou a Ford embora, dentre mil outras coisas que fez de errado. O outro entregou os salários completamente atrasados e um Estado dilapidado economicamente. Nós gaúchos, aliás, estamos sofrendo uma falta de protagonismo há muitos anos. Eu sei que viajava muito com a minha família para o Paraná, tenho parentes no Paraná, e a gente via como gaúchos, um povo que é muito aguerrido, muito orgulhoso também, tem paixão pelo churrasco, pelo chimarrão. A gente via, Gilson, Santa Catarina, Paraná, muitas vezes como estados de passagem para o Rio Grande do Sul chegar em São Paulo e no resto do Brasil. Hoje, lamentavelmente, décadas de populismo, 2 governos do PT levaram a que nós chegássemos à situação em que hoje o Rio Grande do Sul está. Há 20 anos, o estado que menos cresce no Brasil, que enfrentou uma enchente enorme no ano passado, e que não fosse, como nós dissemos, o povo pelo povo e a solidariedade de cada brasileiro. E fica aqui meu muito obrigado aos catarinenses por terem nos ajudado tanto nas enchentes. Obrigado, pessoal. Obrigado de verdade. Foi difícil, continua sendo muito difícil para nós, mas é um estado que precisava de um novo instrumento, de uma nova ferramenta política, e foi aí que o novo começou a fazer a diferença, Rejane, no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, nós estamos lá com o Zuco para o governo do estado e numa campanha ao Senado da República junto com o Sanderson do PL e numa aliança maior para buscar fazer com que o Rio Grande do Sul retome o protagonismo que Santa Catarina também já tem demonstrado e não pode perder. Não é uma disputa, a menos que consideremos uma disputa sob o ponto de vista favorável da palavra, uma concorrência leal. É muito mais do que isso. É uma união de esforços do Brasil que trabalha, que produz, que é decente contra a indecência que estamos vendo todos os dias lá de Brasília. O que foi aquilo que o Lula falou dos catarinenses semana passada? Mas que absurdo! Eu ouvi uma vaia para isso? E foi forte. Mas que coisa mais absurda! É fora Lula de novo! E mostrou o dedo do meio, como muito bem o Zema disse, na verdade, para cada cidadão brasileiro decente e honesto, como fez, aliás, o Alexandre de Moraes. E aí, estamos falando de desmascarar a ditadura do judiciário. Título sugerido pelo Calil, pelo diretório aqui de Santa Catarina, que assumi para falar, até porque eu tenho falado um pouquinho sobre o STF lá em Brasília. Tem um ou outro inquérito lá, coisa pouca, 3, 4 anos de cadeia num, censura no outro. Mas quando me sugeriram o título, comecei a pensar sobre ele, obviamente, porque a gente começa a fala da proposição do título, e me dei conta, Gilson, que o título, por mais que tenha uma palavra no gerúndio, desmascarando a ditadura do judiciário, nós poderíamos alterá-lo já de princípio para a ditadura do judiciário desmascarada pelo Partido Novo, pois fomos os primeiros
no Brasil já em 2019, a ir para a tribuna sem medo, dizer que o que estavam fazendo era inconstitucional, ilegal, abusivo e criminoso. Ainda nos inquéritos lá de trás, das fake news, das milícias digitais, quando os censurados eram a revista Cruzoé e uma meia dúzia, fomos à tribuna e denunciamos o que o Supremo Tribunal Federal, por meio de ministros que não honram a capa preta que vestem, estavam fazendo. E isso é o novo. Nós somos um partido de princípios, que não arreda pé de defender aquilo que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. A nossa bancada lá em Brasília, que hoje é liderada pelo Gilson Marques, que eu adorei ouvir do governador, mais votado deputado federal nessa eleição, e vamos trabalhar por isso, Gilson. Merece, trabalho fantástico. O que nós estamos fazendo em Brasília desde então é mostrar como tem valor a coragem. Porque é importante, sim, ter ética, ser honesto. Aliás, é fundamental. E vocês já perceberam como a gente ultimamente quase não tem mais falado sobre isso do novo? Partido que só tem gente ficha limpa, partido que cuida do dinheiro do pagador dos impostos. Parece, às vezes, a gente reflete sobre isso, que ficou em segundo plano nas nossas defesas. Sabe por quê? Porque a gente não precisa dizer mais isso. O povo brasileiro já vê quem é do novo e a diferença entre um filiado do novo e um filiado de outro partido. É fundamental, é premissa para fazer boa política, ter ética, ser honesto, como nós vemos aqui na administração municipal, por exemplo, de Joinville, que é exemplo para todo o Brasil, e não é à toa, Rejane, que tu tem continuado esse trabalho tão sério que o Adriano começou aqui na cidade. Agora, além de ética, é preciso ter competência, é preciso ter condições de fazer um bom trabalho. Quando o PL lá no Rio Grande do Sul nos convidou para fazer parte da aliança, vai ser coligação a partir da convenção, o que eles mais diziam que identificava em nós, obviamente, além de outros motivos eleitorais, de popularidade dos nossos candidatos, do Rio Grande do Sul, da ética que já falei, mas é a competência, a clareza que o filiado novo tem das suas próprias ideias e o quanto ele se prepara, faz curso, planeja bem a campanha para planejar bem futuramente o mandato. Só que ter competência não é só individualmente ser inteligente e individualmente buscar mais preparo. Ter competência também é saber se cercar de pessoas boas. E o Zuco lá no Rio Grande do Sul disse que nos procurou porque sabia que, assim como no Rio Grande do Sul, durante muitos anos, até hoje, se faz a política da administração pública muito mais para beneficiar um aliado, para colocar alguém para ter um cargo numa secretaria, ele sabia que trazendo novo, faríamos e faremos no governo do Zuco lá, igual o Zema fez em Minas Gerais, processo seletivo para botar gente qualificada e competente também ao nosso lado. Porque ser competente não é apenas ser inteligente e preparado, é chamar gente preparada e mais competente do que você em áreas que você não domina para estarem ao seu lado. Mas eu disse que essas são as duas características importantes de qualquer político, vamos falar a verdade. Mas a outra, que eu mencionei mais cedo, que o novo demonstra como nenhum outro, é aquela que o Churchill dizia ser a mais importante das virtudes, porque dela decorrem todas as demais. A virtude da coragem. Não adianta ser bonzinho e honesto, inteligente e competente, se na área pública você não tiver coragem de dizer o que é certo.
Se na área pública, quando você for acossado por uma mentira, não responder com uma verdade. Se na área pública, quando tentarem te processar ou por uma ilegalidade, você responde com outro processo, se necessário, dizendo que a denunciação foi caluniosa. Na política, se tentarem te calar e te censurar, você deve falar mais alto do que falava antes, porque senão eles venceram, porque senão eles conseguiram o que queriam, e nós não nos calaremos, nós não nos calaremos. O Supremo Tribunal Federal, a casta dos intocáveis, que perseguem todos aqueles que têm se colocado no seu caminho, sabe, essa instituição que já deu orgulho na história nacional e hoje está sendo enlameada pelos seus membros, que o tempo deles acabou. O tempo deles acabou. E assim como vai acontecer no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina e em outros estados do Brasil, nós vamos eleger em cada um 2 senadores de direita, e quero ser um deles no Rio Grande do Sul, para fazer o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E o impeachment, obviamente, é só o primeiro passo, porque o impeachment identifica, mediante uma investigação, abuso de autoridade e afasta a pessoa do cargo. Mas pelo que fizeram e pelo que fazem com o nosso país, sem dúvida nenhuma, quem vai ter de um dia, espero que seja logo, implorar por anistia, serão esses abusadores de autoridade, serão estes que usam a sua toga para fazer injustiça e não justiça. Por isso quero deixar uma palavra de ânimo a todos que são os nossos pré-candidatos a deputado estadual, a deputado federal, nosso futuro vice-governador Adriano Silva. Deixo aqui uma palavra de ânimo a cada um de vocês, porque nós precisamos de mais deputados estaduais, mais deputados federais, que fazem aquilo que nós fazemos em Brasília hoje, uma bancada tão pequena. Somos só 5 deputados federais de 513, olha o tamanho do barulho que nós fazemos. Só um senador, por enquanto, de 81, Eduardo Girão, que aliás, futuro governador do Ceará, está lançando hoje a sua pré-candidatura ao governo do estado do Ceará. Nós somos poucos, mas olha o barulho que nós conseguimos fazer, sendo poucos. Imagina quando Santa Catarina mandar uns 4 deputados federais nessa eleição, nós no Rio Grande do Sul mandarmos também uns 4 deputados federais do Novo. E se não for nessa, vai ser mais do que na anterior e vai ser mais ainda na próxima. Imagina o que vai ser o Brasil com a gente lá. Já imaginaram? Tem gente animada aqui, o Zema é nosso líder. Melhor candidato à presidência da República disparado, meu candidato. E é importante nós lembrarmos o que nós podemos fazer quando nós estivermos lá. Quando nós estivermos lá, e o mais importante de todos os nossos objetivos é superar a cláusula de barreira, nós vamos fazer do Brasil que hoje nós sonhamos, o Brasil da nossa realidade, o Brasil que existe em tantos lugares aqui em Santa Catarina, em tantos lugares no meu Rio Grande do Sul, em tantos lugares em outros estados do Brasil, o Brasil que existe em Minas Gerais, administrado pelo Novo até a saída do governador Romeu Zema lá para concorrer à presidência da República, o Brasil que não tem os intocáveis de uma ditadura que precisa acabar. Precisamos trabalhar unidos. E trabalhar unidos significa que muitas vezes vamos ter diferenças, inclusive sobre a forma como nós nos comunicamos. Existem
diferentes formas de dizer a mesma coisa, e principalmente diferentes formas de derrotar o mesmo inimigo, que é o PT, que é o STF, que é essa turma que está arrebentando com o nosso Brasil. Nós não podemos nos deixar levar pelas diferenças que pode haver entre as formas de combater o inimigo, mas nós precisamos estar unidos no combate àqueles que estão nos atrasando. Precisamos estar juntos na esperança da renovação da política no nosso país. E não tem outro instrumento mais eficiente, não tem outro instrumento mais capaz de fazer isso, não só por acreditarmos nele, mas porque mostra resultado, como aqui em Joinville, como nos municípios em que o Novo administra, aqui em Santa Catarina e em outras partes do Brasil. Não existe instrumento mais eficiente do que o Partido Novo. Não existe nada melhor para mudar o Brasil no longo prazo. Aquilo que já defendíamos quando o Novo era só uma ideia, hoje é uma realidade, do que o nosso empenho em chegar às assembleias legislativas de todo o Brasil, à Câmara dos Deputados com uma bancada forte e ao Senado da República com uma maioria que o Novo integrará de oposição à ditadura do judiciário, não ao Lula, porque esse vai, nunca trabalhou na vida, vamos aposentar ele em outubro. Uma oposição a essa ditadura do judiciário que hoje vivemos, para que a gente possa fazer um trabalho realmente dedicado a favor do nosso Brasil. Muito obrigado, Santa Catarina. Tamo junto, contem comigo sempre, 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 sempre. Viva o Rio Grande, viva Santa Catarina, viva o Novo, viva o Brasil!